também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Queridos, hoje nós vamos fazer uma meditação do Evangelho de Marcos, da continuidade, capítulo 12. Nós vamos iniciar no versículo 13 e vamos finalizar esse capítulo hoje, certo? Nós vamos trabalhar em cima desses títulos que tem aí na Bíblia dos irmãos. Nós vamos iniciar falando a respeito da interrogação que os fariseus e os herodianos fizeram a Cristo. Vamos continuar onde Cristo responde a respeito da ressurreição a um grupo chamado saduceus. Depois Cristo mostra qual é o grande mandamento, ou quais são os dois grandes mandamentos aos escribas. E vamos finalizar com uma passagem que é conhecidíssima de todos, que é a da viúva. O Senhor continua. Sua cabeça, não feche sua Bíblia, feche seus olhos. Deus continua falando conosco. O Senhor já vem dizendo desde a nossa EBD até esse momento do culto. Mais uma vez eu te peço que o Senhor fale aquilo que lhe apraz e não apenas o que queremos, Pai. O Senhor toque no coração de cada um que aqui está, que haja renovo, que haja quebrantamento. Verdadeiramente saiamos daqui praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes. Muito obrigado pela semana que o Senhor concedeu a cada um dos teus santos, Pai. Obrigado por todo aquele livramento que nós vimos, principalmente aquele que são tantos. Estou conosco. Queridos, nós começamos aqui no versículo 13, um
um diálogo, uma narrativa de Cristo com dois grupos que existiam no período ao qual ele andou aqui na terra. Era um grupo chamado de fariseus e outro de herodianos. Esses grupos estavam tentando pegar Cristo em uma situação que viesse a fazer com que ele fosse crucificado e ele fosse morto, que ele saísse da evidência ao qual ele estava. E aí chegou um grupo e perguntou a Cristo: é lícito nós pagarmos tributo a César? E é interessante porque as duas pessoas que foram com Cristo era uma favorável ao tributo e outra contrária ao tributo. Então significa dizer que se Cristo dissesse: não, nós não podemos pagar imposto a César, ele era condenado pelos herodianos. Mas se ele dissesse: não, nós temos que pagar imposto a César, ele era condenado pelos fariseus. Cristo foi colocado em uma situação muito difícil e que às vezes nós nos encontramos. Aquela situação que parecia impossível, aquela situação que não tinha saída, aquela situação ao qual você olhava para um lado e para o outro e não conseguia resolver. Verdadeiramente, aquele que consegue e conseguiu sair dessa situação é o Cristo Jesus, que habita dentro do seu coração. É algo interessante porque nós, ao olharmos esse texto, eu digo: não tem jeito. Se eu digo que uma coisa acontece, eu me quebro com aquele. Se eu disser que é outra, eu me quebro com esse aqui. Veja que situação difícil. E para o homem sair dessa situação era impossível. Mas o que é que diz Lucas 1:37? Ah, tá fraco, viu? Mais alto. Você ouviu o que você falou? A sua vida, a Deus, nada é impossível. Você está, como você encontra-se, para Deus não é impossível. E nós vamos ver isso aqui nas Sagradas Escrituras. Nós acompanhamos isso. Há situações na nossa vida que a gente olha assim e diz: não tem como. Deus diz: tem. Estou contigo. Tem. Não te assombres. Tem. Porque eu sou o teu. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto, a título de introdução, é que Cristo ele consegue tornar aquilo que ninguém conseguia resolver em algo solucionado. E aí ele chega perfeitamente no final do texto e chama uns discípulos e diz assim: me dá uma moeda aí, me dá um denário. E aí a pessoa chega e dá uma moeda a ele, ele olha assim, diz: esse rosto é de quem? César. Ele diz: então, dá a César e dá a Deus. Se saiu ou não se saiu? Resolveu ou não? Sim ou não? É nisso, meu irmão. É nisso, porque eu não conseguiria sair, não. Eu não conseguiria resolver essa situação. Mas Cristo consegue. E aí, esse não é o ponto principal que eu quero chegar nesse trecho, nesse parágrafo, nessa epígrafe. O trecho que eu quero entrar aqui, a ideia central nesse momento, Cristo está dizendo que nós somos cidadãos de onde? Somos cidadãos de onde? Mas moramos aonde?
nós vivemos uma dupla cidadania, meus irmãos. Nós somos pessoas que iremos morar no céu, mas ainda estamos aqui na terra. E não há nenhuma contradição nessas verdades. Elas simplesmente enfatizam que o servo de Deus, ele deve viver bem aqui na terra. Ele deve transitar de forma satisfatória. E aqui, nesse último versículo, quando Deus diz, dá a César o que é de César, Cristo diz, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, Cristo está dizendo assim, o que for, ou como for, para você se envolver nas situações aqui da terra, que é de César, se envolva. Esteja perto, esteja antenado, fique por dentro. Porque às vezes o cristão, ele, por ser cristão, ele acha que apenas o valor dele para a sociedade é orar, é ler a Bíblia e é meditar. E isso é muito importante, mas isso precisa ser colocado em prática. Por que eu estou falando isso? A minha função é orientar o rebanho que Deus colocou na minha mão. E uma dessas orientações passa por algo que muitas pessoas ficam assim. Se chama... Teve um bocado de gente que fez assim. O que Cristo estava dizendo aqui é que você, como crente, como cristão, você precisa aprender a estar aqui no mundo, a exercer o seu papel como cidadão. E eu tenho certeza que Deus não colocou eu para pregar essa mensagem no domingo passado de propósito. Nós estamos a um domingo das eleições. E aqui eu não vou falar nunca que você vai votar em A, B, C ou D. Mas eu preciso colocar o rebanho de Cristo em sintonia com o mundo. Porque as ações que tomamos refletem na vida de cada um. Precisamos, pessoal, no domingo, primeiro, votar conscientemente. Você precisa saber aquela pessoa ao qual você está direcionando o seu voto. Nós precisamos aprender e definitivamente banir troca de favores, jeitinhos. Irmão vota em irmão. Amém? Não, amém. Não. Irmão vota naquela pessoa que é compromissada com o bem comum. Porque tem crente que não é compromissado com o bem comum. Tem crente que é político e vive em meio a escândalos. Então isso é uma falácia que a gente tem que cortar. Irmão não vota em irmão não. Se o irmão for bênção, se ele tiver um chamado para a política, se Deus enviou ele para aquele lugar para ser bênção, amém, Deus abençoe. E principalmente, não venda o seu voto. Não venda o seu voto. Eu estava olhando no Facebook e tinha lá, não venda seu voto por R$100. Porque senão você vai ficar, aí troca o 100 com C por 100 com S. Você vai ficar sem saúde, sem educação, sem não sei o quê, sem não sei o quê. E é uma verdade. É uma verdade. Nós, como cristãos, nós temos que entender o nosso papel aqui na terra. Nós somos governados por políticos, sim ou não? Quem que coloca os políticos lá? Nosso voto. Então, nós somos responsáveis por aqueles que estão lá. Vote consciente. Pense antes de votar. Pesquise. Gaste um tempinho.
Veja se aquele partido é um partido que abraça os ideais cristãos, partido que prega valores éticos e morais bons. E aí faça o seu voto. Cristo, ele ensina isso, a dupla cidadania. Devemos exercer o nosso papel como cristão, sendo norteador da sociedade. Sabe por quê? Você é sal e luz. E o sal dá um norte à comida, não dá? Dá ou não dá? E a luz clareia o caminho, sim ou não? Então, esse primeiro momento é para fazer essa reflexão. Estou dizendo aqui para você gostar de política ou deixar de gostar. Não estou dizendo aqui para você votar em A, B, que eu nem sei quem é que é candidato. Mas você sabe. Então pense direitinho. Dando continuidade, nós vamos ver no versículo 18 até o versículo 27 que trocaram os personagens. Os primeiros personagens eram um fariseu e um herodiano. O terceiro personagem está no versículo 18, que diz assim: então, quem saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo... Os saduceus aqui eram outro grupo que existia, outro grupo religioso, no período que Jesus transitou aqui na terra. E aí, esse grupo chega para Jesus e diz assim: olha, uma mulher casou com um homem e esse homem morreu. A lei, chama-se lei do levirato, está lá em Levítico, a partir do capítulo 6, quem quiser ler, diz que o irmão do falecido deve casar com a mulher para conceder filhos e que o nome dele não seja apagado dos anais da história. Certo? Aí ele pergunta: e se esse irmão morrer e ela casar com outro irmão? E esse irmão morrer e ela casar com outro irmão? E esse irmão morrer e ela casar com outro irmão? A gente vê que as perguntas elas são tendenciosas, sempre para pegar Jesus em contradição. E aí eles chegam e perguntam a Cristo: quando chegar lá no céu, essa tua ressurreição, de quem vai ser a mulher? Ela casou com 7. Quando chegar lá em cima, ela é de quem? E aí Cristo, ele com seu infinito poder e sabedoria, ele nos mostra algo que hoje, às vezes, está esquecido. A importância do Antigo Testamento. Vocês conhecem o Antigo Testamento? Conhece? Tem, né? Eu também assim, meio perdido. Ah, mas para que escutar o Antigo Testamento? Se a gente já está na nova aliança, não estamos na velha. As coisas que para trás ficaram, a gente esquece. Não é bem assim, meus irmãos. Não é bem assim, e eu vou dar um dado aqui aos irmãos. O Novo Testamento, ele tem cerca de 940 citações do Antigo. A quantidade de capítulos contidas no Novo Testamento é de 260. Significa que em cada capítulo do Novo Testamento nós temos quase 4 versículos do Antigo. O Antigo é importante, sim ou não? Porque às vezes a gente lê tão pouco. Porque às vezes quando chega alguém para nós assim, pergunta: eu quero começar a ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia de onde? A pessoa: não, lê de Marcos, lê de Lucas. Quando chega um aluno a um professor de matemática, que ele não sabe fazer as 4 operações, a gente ensina ele equação, fórmula de Bhaskara, progressão aritmética, geométrica. A gente ensina o quê?
Alguém perguntar a você, meu irmão, de onde é que eu começo a ler a Bíblia? Eu digo, do começo. Leia do começo, porque senão você não vai entender nada. Leia do começo. E Deus, Ele é tão magnífico, que Ele continua no versículo 26, dizendo assim: acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. E aí eu vou explicar para os irmãos porque eu falei do Antigo Testamento. Esse grupo chamado saduceus, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são de vez em quando eu jogo essas cascas de banana, né, para ver se o pessoal está antenado na Bíblia, né? Então vamos lá. Eles só acreditavam nesses 5 livros. Como é que Jesus ia contrapor um argumento desse? Como é que Jesus ia falar de ressurreição para dizer que a mulher não era nem de um, nem de outro, nem de um, nem de outro? E aí ele diz que lá no céu seremos como os anjos, que não casam, nem se dão em casamento. Mas algo que me chamou bastante atenção foi que Deus, Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Ele está falando aqui que Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ele não está dizendo que Ele é o seu Deus e não é o Deus daquela pessoa que morreu. Ele não está dizendo isso. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aquela pessoa que morreu está viva. Ele está dizendo que quando você fechar os olhos aqui na terra, você abre os olhos automaticamente. Aonde? No céu. Isso é muito interessante, meu irmão, porque vejo muito crente temendo a morte. Eu vejo muito crente tendo... Meu irmão, se você morrer, o irmão vai para onde? Eu não sei não. Jesus que sabe. Jesus sabe não, meu irmão. Se você fechar os olhos nesse momento, você abre os olhos no ADM. Sabe o que é o ADM? Na administração. Não é um andar superior? É assim ou não? Você vai andar nas ruas de ouro e de cristal, meu irmão. Fique com medo não. Jesus está com você. Quando se fizer chamada, lá estarei. O crente tem que ter essa certeza. E aqui, Cristo nos dá essa certeza. Ele não disse, eu fui o Deus de Abraão, que Abraão morreu. Eu fui o Deus de Isaque, que Isaque morreu. Eu fui o Deus de Jacó, que Jacó morreu. Não, ele diz, eu sou. Eu sou, porque eles estão vivos. E assim também nós fecharmos os olhos aqui. Então, primeiro, eu vi que eu tenho que ser um cidadão do céu, mas também um cidadão da terra, cumprindo os meus direitos e deveres ao qual foram concedidos aqui a mim. Eu vi que a importância que devemos dar às Sagradas Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, ela tem que ser muito grande, porque não existiria Novo Testamento sem Antigo. Qual era a Bíblia que Jesus usava quando ele veio aqui na terra? Qual era a Bíblia que Jesus usava aqui na terra, meu irmão? Ele usava o Antigo Testamento. Ele ia para a sinagoga onde era lido os rolos da lei, os profetas. Ele fazia citação dos profetas. O irmão Manuel falou que ele era a própria palavra, e é verdade, irmão Manuel. Ele é o Logos de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou aqui entre nós. E vimos a glória
do unigênito do Pai. Isso é maravilhoso. E dando continuidade, nós chegamos no versículo 28, que diz o seguinte: e aproximou-se deles chegou outro grupo, não foi? Prestem bem atenção nesses grupos que vocês no final vão entender quem eram eles. Esse grupo, pessoal, ele era o grupo da lei. Ele era um grupo que seguiam nada mais, nada menos que 613 leis. E detalhe, dessas 613 leis, 365 eram proibições, uma para cada dia da semana. Massa, né? E 244 eram instruções. Faça assim, faça assado, faça cozinhado. Cozinhar, me convide. Não esqueça de mim. E quando eles diziam que esses 244 ensinamentos eram para ser feitos, eles faziam uma alusão à quantidade de ossos que nós temos no corpo, que são 206, tá? Mas naquele contexto eles acreditavam que eram 244. E eles diziam que cada osso do nosso corpo deveria exercer aquele mandamento. E esse camarada chega para Jesus assim, dizendo: no meio desse buruçu aí, qual é o mais importante? Qual é aquele que eu devo seguir? E aí Jesus, ele diz no versículo 28, primeiro, ouve Israel, o nosso Deus é o único, Isso é muito interessante, meu irmão, porque às vezes eu escuto as pessoas dizendo que não importa a religião, todo caminho leva a Deus. Cuidado, que você pode estar caminhando para um caminho que tem o nome de Deus e está indo para o inferno de cabeça para baixo. Não é todo caminho que leva a Deus, não. O caminho que leva a Deus é cumprir aquilo que Jesus Cristo deixou para nós. É ter fé que a morte dele foi suficientemente eficaz para me libertar de toda a condenação do pecado. E ele é o único Senhor. Então, ele diz no versículo 30, amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Pessoal, antes que vocês achem que eu vou pegar entendimento, coração, alma, força e fazer uma alegoria disso aqui, não. Isso aqui são só sinônimos que Cristo está dizendo. Ele está dizendo que você tem que amar a Deus com todo o seu ser. E Ele deve ser o único Senhor da sua vida. E você pode estar dizendo assim, Ele já é. Isso é uma verdade? Porque às vezes o Senhor da nossa vida é o nosso trabalho, ao qual dissemos que se não estivermos nele, a vida acaba. Às vezes o Senhor do nosso ser é o nosso relacionamento, é o meu cônjuge, que eu digo que sem ele eu não consigo viver. Às vezes o Senhor da minha vida é alguma atividade que eu exerço dentro da igreja e digo que sem ela eu não consigo viver. Às vezes o Senhor da minha vida é o dinheiro que eu ganho e que eu digo que sem ele eu não consigo viver. Cuidado, porque às vezes você pode ficar sem ele, você pode ficar sem um relacionamento, você pode ficar sem um emprego, você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar sem atividade onde você estiver, mas tem uma coisa que ninguém tira de você, meu irmão, é o Espírito Santo que vive dentro do seu coração, e é por isso que ele tem que ser o único Deus. É por isso que ele está dizendo que você tem que se entregar totalmente a ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque é dele, ele e foi fraco. Dele,
que são o quê? Todas as coisas, meu irmão. Tudo, toda a sua vida tem que estar entregue ao Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos estar ansiosos pelo dia de amanhã. As aves dos céus, elas nem plantam, elas não colhem. Todos os dias Deus sustento delas. Não estou dizendo aqui para negligenciarmos o nosso emprego, negligenciarmos o nosso relacionamento, negligenciarmos as nossas atividades ministeriais, mas isso não pode estar acima da sua adoração a Deus. Isso não pode estar acima do seu relacionamento com Deus. Senão, meu irmão, a gente vai viver que nesse pessoal aqui. Quais foram os primeiros personagens da história, da primeira história? Quem lembra? Os herodianos e os fariseus. Os terceiro, os saduceus. E o quarto, escribas. Interessante a palavra de Deus. Sabe qual eram as características que esse pessoal tinha em comum? Era tudo crente. Eram tudo religiosos. Estavam nos cultos todos os dias. Estavam nos momentos em comunhão com a igreja. Mas eles deixavam que o inimigo usasse eles para tentar Jesus. Amados, 5, versículo 8, é o seguinte: nosso inimigo, ele brama como um leão, ele ruge como um leão, ele rodeia como um leão, buscando aqueles a quem possa agarrar. E quem aqui já assistiu um canal de documentário fala a respeito da vida selvagem, vai saber que um leão, quando ele vai pegar a sua presa, se for uma manada de búfalos, todo mundo sabe o que é búfalo, né? Aquele touro que pesa mais de 500 quilos, muito grande. Ele pega o de 500, pega, irmão Cedi. Ele pega o de 400, ele pega o de 50, meu irmão. Novinho. Aquele que quando estava atravessando o riacho, o crocodilo pegou metade da perna dele e ficou assim, ó, capengando. O que é que eu faço com essa informação? Amigo, pega aquele que vive uma vida religiosa. O inimigo, ele pega aquele que faz exatamente tudo aquilo que Cristo condenou a fazer. O inimigo pega aquele que não está lendo o Testamento. O inimigo pega aquele que está de maneira facetária condenando alguém ou fazendo com que o mal chegue até alguém. Aquela pessoa que Provérbios diz, a língua mentirosa, os pés que se apressam para fazer o mal, os olhos altivos, que semeia a contenda entre irmãos. O inimigo, ele está de redor, bramando como um leão, buscando essas pessoas que não estão com um relacionamento firme, não com a igreja, mas com o Deus Todo-Poderoso, porque o relacionamento com a igreja é uma consequência. Eu me relacionar com os irmãos é uma consequência da minha adoração a Deus. Por quê? Porque Jesus disse que eu não terei outro Senhor. Eu devo amar, pois, o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças. Porque se eu achar que o meu Deus é a igreja, se os irmãos não me quiserem mais aqui, eu morro. Vou morrer nunca.
Vou morrer nunca. Se o Iliane acordar amanhã e dizer, estou indo embora, eu não vou morrer nunca. Ou não. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. E afinal, creia nisso. Viva de aparência. Viva o verdadeiro evangelho de Deus, que é poder para salvar todo aquele que crê. Precisamos viver isso. Chegamos, meus irmãos, na cereja do bolo. Essa passagem que é extraordinária. É eu ver uma mulher que pouco tinha, mas que muito me ensina. Eu ver uma mulher que aos olhos humanos não era nada, e aos olhos de Cristo ela se transformou em muita coisa. No versículo 29, Cristo diz, versículo 41, diz o seguinte: e estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca, e muitos ricos depositavam muito. A primeira coisa que eu observo, meu irmão, no versículo 41, é que Cristo, ele estava fazendo o que ali? Cristo, ele estava sentado fazendo o quê? Observando. Cristo, meu irmão. Cristo, ele não deixa de lhe focalizar. Os olhos dele está atento. Salmo 33, versículo 13, diz que o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Já imaginou alguém olhando para você assim, Luciano? Tudo bom? Isso é Cristo olhando para você, meu irmão. Você não. Muitas vezes que você está mais dificultado, está difícil, ele está olhando para você. Está dizendo como aquele hino lindo, diz, meu servo não tema. Temas porque eu te escolhi. Sei que é difícil. Porque quando eu confio, eu faço o quê? Faço o quê? Verei o poder de Deus. Jesus, ele está olhando para você, meu irmão. E aí, tem algo muito interessante que eu preciso também enaltecer. Ele está olhando você não só nos momentos bons e nos momentos ruins, mas ele está olhando você também nos momentos travessos. Sabe os momentos travessos? Aqueles momentos que a gente olha para um lado, não vê ninguém, olha para o outro, não vê ninguém, olha para trás, não vê ninguém, olha para frente, não vê ninguém, e saco, sapeca, sabe? Às vezes a gente esquece de olhar para cima. Tem um pastor chamado Gonçalves. Alguém conhece aqui? Pastor Josué Gonçalves, líder de uma igreja aí, tem um ministério para casais muito bom. E aí ele disse que estava numa praia no Rio de Janeiro, uma praia desértica. E aí ele entrou num restaurante, e aí olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Chamou o garçom e disse, caipirinha? O garçom veio, deu a caipirinha, ele tomou, aí chamou o garçom de novo, disse, garçom, quanto é que eu devo? Ele disse, para pastor eu não cobro não. Para pastor eu não cobro não. Você é pastor da igreja lá que minha irmã congrega. Veja que situação interessante. E às vezes
a gente se preocupa tanto com os olhos humanos e a gente esquece que os olhos de Deus, eles não saem de cima da gente. Cada vez mais nós procuremos andar por caminhos por onde Jesus caminhava, falar coisas ao qual Jesus falava, pensar como Jesus pensava. Tem um livro muito interessante chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. Tem até um filme, né? Muito bom. Você já parou para pensar na atitude que você tomou hoje? Muito importante nós pensarmos assim. E no versículo 42, nós vemos uma informação muito interessante. Vindo, porém, uma viúva, depositou quantas moedas? 2 moedas, que valiam, aqui na minha Bíblia, 5 réis. Aí pode ter 2 leptons, certo? Também é uma unidade de medida. O que diz aqui é que aquela viúva, ela fez um depósito, para os irmãos entenderem aqui, de 44 centavos. No versículo anterior, Jesus olhando, via que os ricos depositavam, e a mulher pegou e depositou 44 centavos. Detalhe, isso era uma oferta anual. Santo, né? 44 centavos o meu ano todo. Ao invés de eu comprar 2 pães, eu faço o quê? Deposito. Paga a chave do seu carro amanhã e deposita aqui no gasofilácio, viu? Isso na mão de certo tipo de gente, sou espreme mesmo, né? Isso não, que a palavra quer dizer não. Versículo 43, a gente vê Jesus fazendo algo que ele fazia e extraordinariamente. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositavam na arca do tesouro. E algo que eu fico é que Jesus o tempo todo ele estava ensinando. O tempo todo ele estava discipulando. O tempo todo ele estava aplicando as lições do cotidiano para aqueles ao qual o Pai tinha dado na mão dele. E de maneira nenhuma ele lançaria fora. E um aprendizado, meu irmão, que eu tiro para a minha vida: qual discipulado eu estou fazendo? A quem eu estou ensinando? A quem eu estou dedicando tempo para que as escrituras elas sejam levadas, elas sejam dissipadas. Jesus ele não perdia tempo, ele viu uma situação e dali ele disse: opa, vou ensinar esses garotos aqui um negócio que eles ainda não sabem. Vou ensinar aqui a eles isso agora. Esse desejo tem que estar no seu coração e no esse desejo. Som. Esse desejo, ele tem. Alan vai ficar em disciplina. Vou falar assim agora. Funcionar, o outro pega. Vou ficar com isso agora. Esse desejo de fazer discípulos, ele tem que estar ardendo no nosso coração. Vou perguntar uma coisa aos irmãos: estar nesse ambiente é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Bom, beleza. Quando a gente está comendo uma comida que os irmãos gostam, que eu não vou dizer qual é, porque alguns irmãos podem não gostar. Mas quando a gente está comendo uma comida bem gostosa, a qual a gente gosta, não é bom quando a gente convida outra pessoa para comer junto? Que não seja comilão, comer tudo. É? Não é bom? Sim ou não? Partilhe o evangelho para que mais pessoas possam desfrutar desse amor tão grande que Cristo nos dá.
Reparta aquilo que Deus lhe deu com outra pessoa. Ensine outra pessoa a caminhar os passos que Cristo caminhou. Faça isso, meu irmão. Porque Jesus, ele ensina o tempo todo e nós devemos ir, levar essa palavra. E para finalizar, no versículo 44, diz: porque todos ali depositaram do que lhe, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amados, que vocês pensem que eu estou pedindo para vocês trazer aqui, aquilo foi só uma brincadeira, certo? Vocês sabem que eu não falo de dinheiro aqui na... Vocês nunca vão ver isso, enaltecendo que vocês tragam dinheiro para cá, porque eu sempre digo que dinheiro é uma consequência da sua adoração. Aquele que verdadeiramente está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele sabe que tudo isso aqui precisa ser mantido. Isso eu não vou fazer nunca. Mas o que eu quero que os irmãos prestem atenção é que as outras pessoas, elas davam daquilo que sobrava. E essa mulher, ela deu tudo o que ela tem. Nós estamos nos doando. Você tem dado tudo que você tem a Ele. Eu digo, tudo que você tem é a sua vida. A sua vida, ela está entregue ao Deus Todo-Poderoso. O seu tempo, ele está entregue ao Deus Todo-Poderoso. Isso é algo que nós devemos pensar e repensar. Amém? Porque às vezes a gente tem dado o que sobra. Lá em Malaquias tem um texto muito interessante, ao qual o povo estava trazendo oferta a Deus, e a oferta era o manco, o coxo, o ceguinho. E aí Deus diz assim: apresenta essa oferta ao teu governador, para ver se ele vai aceitar. Está a nossa oferta diante? Como está o tempo que dedicamos a Deus? Tempo de meditação na palavra, tempo de estar em comunhão com os irmãos. Qual foi a última vez que você foi na casa de um irmão seu? Qual foi a última vez que você chegou para algum irmão seu e disse: meu irmão, nunca mais eu lhe vi na igreja, como é que você está? Quanto tempo? Está precisando de alguma coisa? Eu posso lhe ajudar? Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Isso é muito interessante, principalmente na minha vida, porque eu estava dizendo aqui na EBD que nós temos um conflito diário entre a carne e o espírito. E a minha carne, ela diz assim, que eu trabalho na escola, que eu faço as atividades da igreja e que quando dá 2 horas da manhã, eu tenho que dormir. Mas o meu espírito diz assim: eu dei 14 horas a você. Você trabalhou, você fez atividades religiosas, você teve em algumas situações, mas agora você não pode passar um tempinho lendo o manual que eu deixei para você. Você não pode passar 20 minutos orando aquelas pessoas que necessitam da sua oração. Espera aí, você não pode se dedicar a um propósito e focar nele sem dormir?
Isso é muito interessante, meu irmão. Sabe por quê? Chegar em casa eu vou estar acabado. Você dizendo aqui que cansado. Se eu dormisse, os irmãos me acordassem. Mas quando eu me deitar, o Espírito vai falar. Ele não vai falar só a mim, não. Ele vai falar a você. Você tem depositado os pés da cruz. Lembre. O seu sangue. Você. Se isso fosse pouca coisa. Faz o teu Deus de todo o teu coração. Buscai ao Senhor, meu irmão. Se pode achar. Raio, enquanto está perto. Essa noite você reflita em todo esse aprendizado que você vivenciou. A importância dos conceitos éticos e morais aqui na terra. A importância de você estar lendo o Antigo Testamento, assim como a Bíblia toda. A importância do amor de Deus na sua vida. E que esse amor tem que ser recíproco, porque relacionamento é uma via de mão dupla. Eu não me relaciono sozinho. Você entenda, meu irmão. O inimigo, ele está ao seu redor, esperando só um vacilo para tirar o seu desejo da casa de Deus, para tirar o seu desejo de orar, para tirar o seu desejo de meditar na palavra. Não se esqueça que essa viúva, e assim nós venhamos a imitar. Ensino. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse banquete espiritual, Pai, ao qual o Senhor concedeu a cada um dos teus servos, Pai. E que nós continuemos dizendo: quão grande és tu, Senhor. Quão grande é o meu Deus, o único Deus, aquele que nada é impossível. Que através desse amor, Pai, do Senhor para comigo, eu me sinta constrangido a me entregar de corpo e alma a Ti, ó Pai. Que o Teu nome cresça e o nosso nome diminua. Nos leva para casa em paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Abençoa cada lar aqui representado. Assim também todo aquele que está assistindo e ainda vai assistir através desse equipamento de mídia, Pai. Que as suas famílias sejam abençoadas e o seu lar possa ser chamado a porta dos céus. Que vidas encontrem a Cristo através de cada um deles, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.